Você pode abrir comigo a sua Bíblia, segundo livro de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 9 a 18. Segunda Timóteo 4, de 9 a 18. Eu fazendo contas em todo o meu ministério nessa igreja, e já vão caminhando 24 anos, esse foi o texto que eu mais preguei. Devo ter pregado uma dezena de mensagens nesse texto. Enfrentando o inverno. Pastor, nós estamos na primavera, mas Paulo estava enfrentando o inverno e nós enfrentamos inverno na vida. Olha aí para a sua Bíblia, estou olhando para os irmãos estão quase me clamando, pedindo para ficarem de pé. Então, por favor, queiram se levantar, os que puderem, aqui é sempre assim, os que puderem. Se você puder, levante-se, vamos fazer a leitura bíblica. Eu leio na versão século 21, acompanhe-me na sua. 2 Timóteo 4, começo com o versículo 9. Procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenhas muito cuidado com ele, pois resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou, pois pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhes seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Quero a Deus abençoar a leitura da sua palavra e que possa aplicá-la aos nossos corações. Sentem-se, por favor, irmãos. Já disse, pastor, estamos na primavera. O inverno já passou, mas todos nós enfrentamos invernos na vida. A segunda carta de Paulo a Timóteo é chamada de carta pastoral. Mas eu preferiria o termo carta pessoal, ainda que haja também um conteúdo altamente pastoral, já que o apóstolo Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, que é pastor também, Timóteo. E o motivo é muito simples. Paulo está se sentindo idoso, desamparado e só. Na prisão, as condições não eram favoráveis. O julgamento era iminente, havendo grande possibilidade de ser condenado à morte, como foi. E ele estava na cadeia por causa do seu testemunho do Evangelho de Jesus Cristo e por pregar Jesus. E ao escrever essa carta, ele pede para que o seu discípulo Timóteo lhe traga a capa antes do inverno. A sua idade, a sua situação e a condição em que ele estava o deixavam bastante fragilizado. O inverno estava para chegar e esse fato por si só aumentaria a sua solidão.
Um amigo meu disse que morou 9 anos numa região dos Estados Unidos, onde o frio era intenso no inverno e longo. E ele disse, aquilo era capaz de tirar a alegria de muita gente. E ele dizia que o mês de fevereiro, lá na outra América, com suas longas noites e os dias curtos, estatisticamente era o tempo do maior número de suicídios. E os estudiosos daquela região encorajavam as pessoas a deixarem a maior quantidade possível de tempo as luzes acesas na casa, para diminuir o ambiente escuro. E ele dizia, eu que não sou tendente à depressão, admitia que naqueles meses eram muito complicados para mim, e sempre eu ficava com necessidade de sentir calor, não só calor humano, mas calor, e ter mais luminosidade. E Paulo está numa prisão, e ele pede a Timóteo que ele viesse ter com ele antes de chegar o inverno. Irmãos, inverno é bem mais que uma estação. Inverno é uma condição de alma que todos nós passamos dias que se comparam ao verão. Muito sol, calor, luz, dias quentes, dias bonitos. Ninguém abre a janela e vê um dia de chuva e diz, que dia bonito, né? Só um amigo meu que adora quando o tempo está assim, como o de hoje. Só um amigo meu, ele posta até na rede social, que dia maravilhoso, aí o dia está todo fechado. Eu falo, cara, você é doido. Ele está me ouvindo agora, ele sabe quem é que eu estou falando, né? Mas, geralmente, quando abrimos a janela ou abrimos a porta e está aquele sol, aquele céu azul, se não falamos, pensamos, que dia maravilhoso, verão. Sol, calor, luz, dia quente. Passamos também pelo outono, quando as folhas caem e o ambiente não se torna muito encorajador. Felizmente, vem a primavera e com toda a sua vida e cor, começa a trazer ao nosso coração esperança, anuncia um novo tempo, um tempo de plantio, um tempo de expectativas de colheitas. Quem aqui não passou por dias de expectativas e boas expectativas? Primavera na sua vida. E o inverno não, o inverno é um tempo de reclusão, silêncio, solidão, e todos nós atravessamos esses dias. O que nós fazemos em circunstâncias assim? Esse texto eu acho que é extraordinário, irmãos, porque Paulo estava avizinhando o inverno, e Paulo estava vendo o que ele teria que enfrentar, e ele mostra toda a sua humanidade, os seus pedidos revelam a necessidade da sua alma. E eu gosto muito disso, porque Paulo era realista, com o pé no chão, ele era crente, ele era um homem de fé, ele era um homem de oração, mas ele não era triunfalista, ele era realista. Ao contrário do que nós vemos no mundo evangélico hoje, é só para cima, é só coisas maravilhosas, é só tudo muito bom. E ele, conquanto fosse mais do que vencedor por Jesus Cristo que o amou, ele enfrentava lutas e desafios e falava das suas lutas e dos seus desafios. E eu acho isso extraordinário, porque nós gostamos de fantasiar a nossa vida. Você enfrenta batalhas, você enfrenta dificuldades, há semanas difíceis, há dias penosos. Conquanto Deus esteja ao nosso lado e sejamos mais do que vencedores. E, irmãos, aí Paulo falando isso, enquanto ele fala da sua realidade pessoal, ao mesmo tempo ele nos ensina como enfrentar o inverno. E
Você está atravessando o inverno na sua vida? Como é que Paulo atravessou e o que ele nos ensina? Ele nos dá algumas dicas, e a primeira é essa. Você está enfrentando um tempo difícil, inverno na sua vida, tem amigos por perto. Tem amigos por perto. Versículo 9, olha o que ele diz. Procura visitar-me em breve. Nessa carta, Paulo fala de boas e más experiências de andar com as pessoas. E ele vai falar de um grupo de amigos, de pessoas com quem ele andou, seus companheiros. E ele se sente injustiçado e ignorado por alguns e abandonado por outros. Olha só, irmãos. E podemos destacar pelo menos 3 grupos de companheiros que caminharam ao seu redor, e nós podemos dividi-los em 3 grupos aqui. Havia, em primeiro lugar, o grupo que eu chamo do grupo da debandada. Paulo começou a ver um grupo de amigos e companheiros que estavam seguindo a sua história pessoal, alguns estavam seguindo o seu ministério, e tiveram que deixá-lo. Olha o que ele diz no versículo 10, no meio do versículo 10, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E no versículo 12, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. O grupo que teve que sair por suas razões pessoais. O segundo grupo foi o grupo de oposição. E ele cita pelo menos aqui em 2 Timóteo 4, um companheiro dele que se tornou seu adversário pessoal. E olha o que ele diz sobre esse homem, está no versículo 14. Alexandre parece ter sido muito hostil, já que Paulo afirma ter sofrido grandes danos da sua parte. E olha o que diz Alexandre, o latoeiro, o homem que trabalhava com cobre, causou-me muitos males. Mas, irmãos, se você leu a carta, e se você ler a carta de 2 Timóteo, no capítulo 1, ele já havia falado de uma dupla de companheiros dele, que o abandonaram lá na Ásia. Olha só, no capítulo 2 Timóteo 1,15, ele diz assim, Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Esses 2 que também abandonaram a Paulo. Esses 2 que se tornaram opositores mesmo. E o terceiro grupo foi o grupo daqueles que abandonaram a fé. E aí ele diz no versículo 10, que Demas, seguindo o presente século, o abandonou. Demas foi um companheiro que sofreu uma aparente apostasia, apostatou da fé, e não só preferiu seguir a sua vida sem dar satisfação, mas abandonou a verdade da fé cristã. E aí você vai entender porque ele diz para Timóteo assim, olha, está chegando o inverno, venha o mais rápido que você puder. Nesse momento da sua vida, um amigo, no meio disso tudo, um amigo se revelou um companheiro inestimável. E aí a gente volta lá para o capítulo 1, e a gente entende um rapaz chamado Onesíforo. Que nome bonito, né, irmãos? Bom, nome para um neto dos irmãos, hein? Caramba, hein? Lindo, hein? Mas o significado de Onesíforo é o que é útil. Se você está lembrado, Paulo, escrevendo a Filemão, falou de Onésimo. E Onésimo significa útil. Onesíforo significa aquele que é útil. E olha como esse homem fez se tornar uma realidade o nome dele, o nome próprio dele. Porque em 2 Timóteo 1,16 diz que ele
deu ânimo a Paulo, não se afastou de Paulo quando Paulo foi preso e não desistiu de procurá-lo em Roma, e aí honrou o seu nome. Passo a ler o versículo, 2 Timóteo 1, 16 e 17. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. Honrou o significado do seu nome. Parece que o local onde Paulo se encontrava preso não era muito fácil de achar, mas Onesíforo, que me parece não ser de Roma, indagou, perguntou e finalmente o encontrou. Você sabe que a gente gosta de se associar com pessoas de sucesso, com pessoas fracassadas, com pessoas suspeitas, com pessoas que foram presas, reclusas. Nós não gostamos de nos aproximar, não. Parece essa ser uma atitude natural das pessoas. Nós nos unimos facilmente com gente bem-sucedida, mas com gente fracassada e suspeita, não. Gente bem-sucedida faz amigos, mas não gente que tem grande necessidade. Por isso Paulo insiste com a vinda de Timóteo. Para atravessar invernos da vida, é necessário ter amigos. E é necessário tê-los por perto, irmãos. Como faz diferença nas nossas crises termos amigos que chegam junto. Não é fácil atravessar dias sombrios solitariamente. A solidão pode matar mais que a escuridão e o frio do inverno. Então Paulo fala e nos ensina. Você está passando por um inverno, a vida está com crise, chame os seus amigos para perto. Segunda coisa que Paulo nos ensina quando enfrentamos o inverno. Você está enfrentando o inverno, cuide-se fisicamente, cuide da sua saúde. Se você está vendo e lê o texto, ele diz no versículo 13, quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade. Ele diz, Timóteo, você vai fazer um favor, vai passar antes em Troade, e vai pegar a capa e vai me trazê-la. E aí ele diz a razão, a capa vem do grego chamado felones, que era uma pesada capa de inverno feita de lã grosseira, normalmente sem mangas, mas com uma passagem para o pescoço, no meio, para a cabeça, e a capa lembrava o pala gaúcho. Você já viu um gaúcho vestido de pala? Ele coloca sobre o pescoço e é um cobertor que fica sobre o corpo da pessoa. Agia como protetor e protegia-o contra o frio e também contra a chuva. Provavelmente o frio de Roma era mais intenso do que o frio da Judéia. E Paulo está preso em Roma, e Paulo sabe que não estar agasalhado poderia lhe trazer complicações seríssimas, complicações físicas. Então ele precisava se aquecer. Eventualmente passamos pelos dias de inverno de forma descuidada. Às vezes não nos preocupamos, porque dá preguiça no inverno, a gente não se preocupa com a higiene, não se preocupa com a saúde, com a alimentação, exercício físico, não é? Não dá nem vontade de sair de casa, quanto mais fazer exercício físico. Então ficamos às vezes com o nosso corpo sedentário, enfrentando temperaturas altas, e Paulo precisava manter o seu corpo de forma aquecida, e muitos presos, muitos prisioneiros nessa época morriam porque a sua situação de saúde piorava. Então ele falou, olha, você vem, você traga a minha capa que eu deixei em Troade. Você está passando inverno na vida, cuide também da sua saúde.
Você está passando por dias difíceis, às vezes passamos dias difíceis por causa dos problemas dos outros. Nosso coração está abatido pelos outros e deixamos de nos cuidar de nós mesmos porque estamos interessados nos outros. Cuide de você também. Paulo está nos ensinando isso. Em terceiro lugar, o que fazemos nos invernos da vida? Restaure os seus relacionamentos quebrados. Há nesse texto uma menção muito sutil quando Paulo fala em João Marcos. E essa situação aconteceu lá quando Paulo estava fazendo a sua primeira viagem missionária. E João Marcos se tornou pivô de uma grande crise, talvez a maior crise de relacionamento do apóstolo Paulo. Ele se desentendeu com seu companheiro de viagem, Barnabé, porque quando eles se preparavam para a segunda viagem missionária, na primeira viagem, Paulo e Barnabé foram separados por Deus pela igreja de Antioquia para a obra missionária, para que ela avançasse. João Marcos era primo de Barnabé, e Barnabé disse para Paulo: Paulo, vamos convidar o meu primo João Marcos para ele ir conosco nessa viagem? Vamos. E João Marcos foi à primeira viagem missionária, se uniu aos 2 missionários. E o resultado dessa companhia foi muito ruim, porque João Marcos deixou o grupo no meio do projeto, abandonou o projeto, decidiu voltar para casa. Houve tempos que eu brincava e dizia assim: sentiu saudade da mamãe ou da namorada. Mas o que eu vim saber depois, estudando melhor esse texto, é que havia naquela região pestes. E havia muita gente morrendo naquelas regiões. E então ele deixou o grupo com medo disso. Ele estava em Perge da Panfilha, segundo Atos 15, 13, e os comentaristas afirmavam que eles estavam também nessa viagem missionária cuidando das pessoas que estavam doentes, e muitos estavam morrendo, e alguns deles falam em pestes que infestavam aquela região, e João Marcos considerou tudo aquilo, e não quis mais se expor daquela forma, ficou com medo de ficar doente, e deu no pé, e foi embora. E essa situação desagradou profundamente o apóstolo Paulo. E aí vem a segunda viagem missionária, e novamente Barnabé, que era um homem de dar oportunidade às pessoas, falou assim: vamos levar de novo João Marcos? E aí Paulo disse assim: errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice. Eu não sei, não está aqui, mas eu suponho que ele tenha pensado isso, porque a Bíblia diz que a situação ficou tão tensa entre os dois, entre Barnabé e Paulo, que vieram a se separar. A linguagem bíblica parece apontar para uma grave crise de relacionamento. Olha o que a Bíblia diz, e tentam ler isso interpretando a coisa bonitinha. Olha o que ele diz, Atos 15, 31. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Linguagem de hoje, versão Renata. Bateram boca, discutiram, falaram: vai, não vai, vai, não, vou levar, não vai levar, não quero que ele vá. Até que esmurraram a mesa: eu levo, então vá sozinho. Versão Renato, século 21. Pronto. É isso aí mesmo. Às vezes a gente tem que ler a Bíblia e tentar traduzir para os dias de hoje. E eles se separaram em definitivo. E passaram a fazer viagens missionárias com equipes diferentes. Portanto, quando Paulo pede para João Marcos, para que ele venha estar com ele, isso revela que as coisas entre eles foram resolvidas. Eventualmente nós discordamos de pessoas queridas nossas,
E às vezes discordamos quanto à forma de fazer alguma coisa, discordamos da maneira como abordamos as coisas, e às vezes essa discórdia é veemente, irmãos, e às vezes nós divergimos de tal maneira que não dá mais para caminharmos juntos. E isso pode deixar marcas, essas rupturas causam marcas, às vezes amarguras de alma, causam distanciamento de pessoas a quem nós queremos muito bem. E quando Paulo pede a Timóteo para trazer João Marcos, isso mostra que eles já haviam resolvido as coisas e que as pessoas podem falhar na vida, mas elas precisam ter outras oportunidades para demonstrarem o seu valor. E Paulo parece fazer uma confissão explícita aqui de que errou ao tratar João Marcos com tanta dureza. E ele diz exatamente isso para o seu amigo. Ele diz para ele, toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. E ele está nos ensinando que nós não devemos passar o inverno com o coração mal resolvido. Vou repetir isso. Não passe o inverno com o coração mal resolvido. Toma contigo Marcos, traze-o, me é muito útil. Paulo reconhece que precisava dele. Isso deve ter sido confessado com muita dificuldade. Precisava dele para continuar o seu ministério. Paulo confessa que já houve uma restauração. Paulo reconhece que houve diferenças, mas que elas foram resolvidas. E a presença de Marcos faria bem para ele. Seria extremamente útil para a sua vida pessoal, mas para o seu ministério. Paulo tinha em mente que tê-lo por perto faria uma diferença muito grande na sua saúde emocional, na sua saúde física também. E consertar os nossos relacionamentos, como traz alegria à nossa alma. Às vezes, nós discutimos, nos separamos de pessoas que foram tão importantes para nós, tão queridas na nossa vida, e fica aquela coisa não resolvida. Como isso mexe com as nossas emoções, como isso prejudica a nossa saúde emocional. Há alguém que você precisa se reconciliar, talvez esteja sentindo dificuldade, comece a orar por isso. Deus, eu estou sem jeito, eu não sei como chegar. Eu reconheço que é um trabalho que o Senhor tem que talvez primeiro quebrantar o meu coração. Mas se o Senhor quer que eu reate isso, me ajude, não me deixe passar inverno nessa circunstância. Quarto lugar, o que a gente faz quando enfrenta os invernos da vida? Cuide da sua mente. Traga os livros, especialmente os pergaminhos. Eu gosto disso, versículo 13. Quando vieres, traga na casa os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo está dizendo, eu não posso passar esse tempo de reclusão, esse tempo frio, esse tempo de solidão, sem ter nada para minha mente. E ele fala livros, biblion, e é uma forma plural. É possível que indique rolos. Rolos, naquele tempo, eram feitos de papiro, mas ele está dizendo, traga-me os pergaminhos. Rolos com o conteúdo escrito, material que era usado pelos rabinos, pelos escribas nas sinagogas, eram os rolos da palavra de Deus. Provavelmente Paulo tinha muita coisa, mas não tinha muita coisa ali na prisão, mas aqueles livros seriam suficientes para equilibrar a sua mente,
para a sua ponderação intelectual, para a sua reflexão, refletir sobre os textos sagrados, refletir sobre a palavra de Deus, na prisão, refletir sobre as promessas de Deus, e não ocupar a sua mente seria fatal para o seu inverno. A ociosidade, aliada ao abandono, ao esquecimento, você começa a ficar em si mesmado, você fica voltado para si, você começa a se achar um lixo, você começa a ficar doente emocionalmente. Mesclado com dias de pouca luminosidade e frio, isso pode desencadear uma série de fatores de risco na sua vida. A nossa mente em dias de inverno precisa estar aguçada. Geriatras recomendam às pessoas que elas mantenham a sua mente em atividade para atravessar bem o inverno. É muito importante ter a mente clara, reflexiva, crítica, analítica, e Paulo queria ter livros para sua pesquisa, queria ter leituras, e aí nós podemos imaginar ele horas a fio, olhando para esses textos sagrados, e constatando promessas messiânicas, e promessas de Deus, inclusive para a sua vida. Como isso faria diferença para o seu coração? Bons livros orientam, inspiram, aconselham, desafiam, ampliam a nossa visão. Você vai passar o inverno, a vida está difícil, deixe a sua mente funcionar. Não deixe a sua mente desocupada. Quinto e último lugar, antes que digam glória. O que a gente faz quando enfrenta os invernos da vida? Experimente a presença de Deus. Deixei por último, não por ser menos importante, ao contrário, é o mais importante do que eu vou dizer. Paulo está dizendo, olha, eu passei um grande inverno na minha vida, mas fez toda a diferença passar essa crise experimentando a presença de Deus. Olhe comigo na sua Bíblia e olhe. Paulo observa 5 coisas maravilhosas para quem anda com Deus. Olha o que ele está dizendo nesse texto. Ele diz o seguinte: Deus nos assiste, versículo 17. Olha o que é dito no versículo 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Há uma versão que diz, mas o Senhor me assistiu. E é maravilhoso você passar o inverno e saber que você não está sozinho, que você tem um Deus que o assiste, que a assiste nas crises da vida. Um Deus que nos dá assistência, um Deus sempre presente. E aí o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, bem presente. E Paulo está dizendo isso. Venha Timóteo, mas Timóteo, o Senhor tem me assistido. Ah, que diferença passarmos o inverno da vida com um Deus presente conosco. Irmãos, mas Deus não só está presente, se Ele estivesse presente e não fizesse nada por nós, ia ser difícil. Mas olha o que Ele diz no versículo 17. Deus não só nos assiste, mas Deus nos fortalece, mas o Senhor me assistiu de forças, diz uma versão. Na que eu li, a minha diz assim, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. No inverno nós nos sentimos fracos, no inverno nós nos sentimos desencorajados, no inverno nós nos sentimos desanimados, mas o Senhor me assistiu e me deu forças e me fortaleceu.
e podemos saber que a sua força nos revestirá para a luta. Você está passando por inverno na sua vida? Temos um Deus que nos dá força, nos assiste e nos dá força. E Paulo diz: não passe o inverno sem Deus presente na sua vida. Deus nos usa em terceiro lugar, mesmo fragilizados com o inverno, Deus nos usa como instrumento dele, mesmo quando nós estamos fracos. Olha o versículo 17, olha o que ele diz: para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. Paulo diz: para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Ele estava preso, recluso, e ele podia imaginar que o seu ministério tinha acabado. Podia imaginar que já não tinha mais o que fazer, que Deus não queria mais usá-lo na obra, que Deus não tinha mais nada para ele. Mas ele estava preso, mas como ele diz em 2 Timóteo 2,9, mas a palavra de Deus não estava algemada. Muitas vezes nos sentimos fracos, impotentes, mas não se assuste, você está na mão de um Deus sábio e poderoso, que pode fazer coisas maravilhosas, mesmo diante de todos os seus limites. Você está limitado, você está se sentindo fraco, você está se sentindo sem disposição, e mesmo assim, Deus é tão especial que é capaz de usar a sua vida. Às vezes uma frase que você diga doente. Nós conhecemos, estou olhando ali para a nossa querida irmã Eva, irmãos nossos doentes, fragilizados, em que nós íamos visitá-los, para tentar levar um consolo, e chegávamos lá, nós que éramos consolados. Não é assim, irmã Eva? Nosso querido e saudoso irmão Zedequias, quantas vezes, ao visitá-lo, saía de lá mais fortalecido, e eu achava que eu fui abençoado e não ele. Mas não foi só experiência minha, quem diz, irmão Zedequias, tantos outros queridos irmãos. Por quê, irmãos? Porque Deus, esse Deus maravilhoso, nos usa como instrumentos, mesmo quando somos fracos. E é interessante, mas Deus faz um pouco mais, irmãos. Quarto lugar, Deus nos livra dos nossos inimigos. Mesmo passando por inverno, Deus nos livra dos inimigos. E fui liberto da boca do leão. 2 Timóteo 4,18. Quem era o leão? O leão era o Império Romano. Provavelmente o Império Romano. Para muitos hoje é o fisco, né, irmãos? Aliás, hoje tem gente com mais medo do fisco do que de Deus, né? O sujeito tem mais medo da Receita Federal do que de Deus. E se fosse isso, seria também uma grande notícia. Mas Paulo estava falando de algo ou de alguém que colocava em risco a sua integridade física. Lembrando aos irmãos que quando o apóstolo Pedro, lá em Pedro, fala do leão, o leão era o próprio Satanás, era o próprio diabo lá. E Paulo está dizendo, mas eu fui libertado da boca do leão. O inimigo estava lá, mas Deus me libertou. Quando Deus está presente conosco, na nossa vida, Ele nos defende, Ele nos livra. Em último lugar, olha o que Deus faz, versículo 18. E me levará salvo para o seu reino celeste. Quando estamos no inverno da nossa vida, Deus faz muito mais. Deus nos leva salvo para o seu reino celestial. É maravilhoso saber que andar com Deus é sempre algo que tem implicações eternas. Na vida nós atravessamos muitos desertos, muitos invernos.
São situações, ambientes, ocasiões em que nos sentimos fracos, impotentes, desanimados. Tempo de frio, tempo de escuridão, mas mesmo neste ambiente de graça, nesse ambiente difícil é um ambiente de graça. A graça de Deus nos fortalece, nos encoraja. E eu quero terminar só lembrando que você não está sozinho, porque nós temos um Deus, sabe que é isso, porque Jesus também passou pelo seu inverno pessoal. Jesus experimentou a situação de abandono, de frio e de escuridão, e eu leio para vocês Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E apesar do pedido que Jesus fez, os seus discípulos e os seus amigos não conseguiram cuidar dele. E na cruz, Jesus experimentou a solidão mais cruel. Ninguém experimentou a solidão, o inverno que Jesus experimentou na cruz. E a Bíblia diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso está em Mateus 27, 46. E aí o profeta Isaías nos explica: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E o único que experimentou a solidão absoluta foi Jesus. Esse texto de Paulo diz que todos o abandonaram, mas o Senhor esteve comigo ao meu lado e me fortaleceu. Não foi solidão absoluta, mas quando Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi abandonado pelos seus discípulos, ele foi abandonado por Jerusalém e ele foi abandonado pelo próprio Pai. Pai se distanciou dele. E era uma questão até para se pensar: Deus se isolou de Deus? E naquele momento ele estava experimentando toda a ira de Deus contra o pecado da raça humana. E Jesus experimentou o que nós nunca experimentaremos, a não ser que rejeitemos o sacrifício de Cristo e não sejamos salvos. Apenas o inferno contém essa dimensão do completo abandono de Deus. Mas Jesus experimentou essa solidão sem poder contar com a assistência do Pai. A sua dor era grave, porque estava naquele mesmo tempo longe do Pai e também sendo abandonado pela humanidade. Isaías diz assim, que o Senhor decidiu esmagá-lo pelas nossas transgressões. E apesar de toda a dor, o profeta faz duas observações: que ele foi colocado com os criminosos e com os ricos naquele processo. Apesar de todo abandono de Deus, Deus se fazia presente naquele lugar e Jesus levava a iniquidade da raça humana, do seu povo eleito, que agora estava sendo redimido pela obra completa dele, para justificar os nossos pecados diante do Pai. Segunda observação, é que ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Jesus atravessou intencionalmente o inverno da sua vida para a nossa salvação. Ele estava substituindo os pecadores, o justo pelos injustos, e o seu inverno foi proposital. Ele o enfrentou para que eu e você tivéssemos livre da condenação dos pecados. E aí, então, a última palavra é que Jesus não enfrentou o inverno dele em vão, enfrentou para a nossa salvação.
Você está enfrentando o inverno na sua vida, os tempos estão difíceis, você está enfrentando dias que não são calorosos. Não se desespera, não se desespere. Eu me lembro que vivendo lá na Europa, eu vi o final dos dias de inverno, aquelas árvores todas, pareciam que não iam dar mais vida. Chegava em outono e elas ficavam completamente peladas. E eu falava assim, muitas vezes falei, acho que essa árvore morreu, secou. E ia chegando a primavera e vinha um brotinho, e daqui a pouco aquilo florescia, e aquilo estava lindo mais um pouco. Depois do inverno vem o outono, mas vem o inverno. Vem a mão de Deus sobre a nossa vida. E quando enfrentamos o inverno fortalecidos pelo Senhor, a primavera é de bênçãos, porque o nosso Deus tem capacidade de transformar problemas em bênçãos. Nosso Deus tem capacidade de transformar choro em alegria. Deus tem capacidade de nos animar, nos levantar e fazer com que a nossa vida seja uma vida muito mais madura, muito melhor, simplesmente porque enfrentamos um inverno cheios da graça de Deus. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo que você pode enfrentar o inverno, mesmo porque Deus diz em Coríntios 10, 13, que Ele não permite provação acima das suas forças, que com a provação Ele envia uma saída quando Ele vê que é muito para você. Está enfrentando o inverno, fique firme, a primavera vai chegar. Que Deus nos abençoe.